Olá, seja bem-vindos ao canal Spartan King. No vídeo de hoje, vou contar você sobre o caso do menino Evandro e as bruxas de Guaratuba, um dos casos mais macabros e satânicos do Brasil. Então se inscreva no canal e deixe o like. O que foi o caso Evandro refere-se ao desaparecimento e morte do garoto Evandro Ramos Caetano, em 6 de abril de 1992, na cidade litorânea de Guaratuba, no Paraná, Brasil. O caso teve grande repercussão na imprensa, visto que entre os anos 1980 e 1990 o estado do Paraná, Evandro Ramos Caetano, um garoto de 6 anos, sua mãe trabalhava numa escola, a mesma que Evandro estudava. A escola ficava a 150 metros da residência. Então o garoto esqueceu o lanche e um brinquedo em casa. Ele pediu para sua mãe se podia voltar para buscar. Sua mãe não queria deixar, mas permitiu. Sua casa era perto da escola, muito perto. Então o garotinho foi até sua casa. 20 minutos depois, a mãe, no entanto, percebeu que o filho não havia voltado, mas acreditou que ele poderia estar na casa de parentes, que moravam por perto. Ela só percebeu que havia acontecido algo errado ao voltar para casa e encontrar a porta chaveada e o lanche e o brinquedo em cima da mesa. Ela ficou desesperada. Então a polícia... Era exatamente naquela escola que o Evandro estudava. A sua mãe, que trabalhava no mesmo colégio, permitiu que o filho fosse lanchar em casa durante o intervalo escolar daquele dia 6 de abril. A residência da família ainda é a mesma, aquela amarela com os muros brancos. Mas, apesar da proximidade dos dois locais, o Evandro nunca chegou em casa. Durante dias, a polícia, familiares e amigos procuraram pelo garoto. Após o corpo ser reconhecido, um primo da família e esse investigador da Polícia Civil, Diógenes Caetano dos Santos Filho, passou, por conta própria, a fazer investigações paralelas às da Polícia Civil. Após 2 meses de investigações procurando pistas, testemunhas que possam ter visto alguma coisa, e especulações, Diógenes criou um dossiê onde acusava Celina Abage, a então primeira-dama do município, e sua filha, Beatriz Cordeiro Abage, de terem usado o corpo do menino para um ritual satânico. E também um pai de santo, Osvaldo Marceneiro, que tinha na região, o Vicente de Paula Ferreira, um pintor, Davi dos Santos Soares, artesão, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos como parte do grupo, que devido às suspeitas sobre as Abage foi chamado de As Bruxas de Guaratuba. Ele enviou o relatório ao Ministério Público, o que ocasionou mudanças nas investigações, quando a Polícia Civil foi afastada do caso e substituída pelo Grupo Águia da Polícia Militar. A elite da Polícia Civil do Paraná, o chamado Grupo Tigre, foi enviada até Guaratuba para investigar o desaparecimento de Evandro. Após meses de investigação, a Polícia Civil ainda não havia conseguido apontar possíveis responsáveis. Acreditando que a Polícia Civil não estava fazendo seu trabalho de forma devida, o Ministério Público solicitou que o Grupo de Inteligência da Polícia Militar, PM, passasse a investigar o caso. Assim, chegou a Guaratuba o Grupo Águia, comandado pelo então capitão da PM Valdir Copete Neves, que rapidamente apontou 7 culpados pelo crime. Foram dias e dias de investigações. Após cada uma dessas investigações, a Promotoria Pública do Paraná indiciou Beatriz e sua mãe, Celina, como mentoras do sequestro e morte de Evandro, alegando a utilização da criança num ritual de magia negra para obtenção de benefícios materiais junto a espíritos satânicos. Outros acusados de envolvimento no suposto assassinato também foram julgados: o pai de santo Osvaldo Marceneiro, o pintor Vicente de Paula Ferreira e o artesão Davi dos Santos Soares. Os 3 foram condenados em 2004. Agora, com todos os culpados presos e condenados, Evandro pode descansar em paz. Pelo menos era isso que os moradores de Guaratuba pensavam. Na época do desaparecimento do garoto, Guaratuba passava por uma onda de sumiço de crianças. Nesse contexto, exatamente 28 crianças desapareceram. Teve uma reviravolta muito importante no caso. Muito importante. Em 2018, o Projeto Humanos, produzido pelo jornalista e professor universitário Ivan Mizanzuc, retratou o caso. Fruto de 2 anos de investigação jornalística, a narrativa expôs as falhas na investigação, os hiatos e as perguntas não respondidas relativas ao crime. E trouxe à tona uma nova versão,
Os depoimentos colhidos pela Polícia Militar do Paraná foram arrancados, sob tortura, pós os áudios e vídeos haviam sido editados. Beatriz disse depois que eu era torturada: eu ia falar as coisas e falava, mas eu não sei o que vocês querem que eu fale. Eles falavam assim: diga que você matou a criança, e eu falei: tá. Eu dizia o tá antes para perceberem que eu estava inventando aquilo. Tá, eu matei a criança. Eu não sabia nem que criança eles queriam que eu dissesse. O podcast tornou-se um dos mais baixados do Brasil em 2019, com mais de 4 milhões de acessos. A comentarista Isabela Boscov chamou a série de impecável, e disse que se em 1992 houvesse entre os investigadores do caso alguém com a clareza, o método, a perseverança e o rigor de Ivan Mizanzuc, provavelmente a gente saberia o que aconteceu com o Evandro e com os outros meninos desaparecidos 50 dias antes em Guaratuba. Em 4 de janeiro de 2022, o governo do Paraná, representado pelo secretário estadual de Justiça, Trabalho e Família, Neile Prevost, publicou um documento pedindo desculpas a Beatriz Abage pelas torturas, chamadas de sevícias indesculpáveis. No comunicado, a defesa chegou a pedir a anulação do julgamento, mas, em março de 2023, os desembargadores do TJ mantiveram a condenação alegando que as fitas de áudio precisavam ser periciadas. O advogado disse que pedirá uma nova anulação e que as fitas sempre estiveram no processo. Uma prova que estava nos autos. E que, se a época dos fatos tivesse permanecido dentro da investigação, certamente esse processo jamais teria existido, enfatizou. Em julho de 2022, Diógenes virou réu por calúnia, após voltar a acusar os então absolvidos. Copete morreu executado com 13 tiros no final de outubro de 2018 em Ponta Grossa. Posteriormente, descobriu que as Abage eram desafetos de Diógenes, o investigador. O primo, por questões pessoais, Celina teria causado a separação dos pais de Diógenes, e políticas. Os Abage eram oponentes do pai de Diógenes, que também já havia sido prefeito de Guaratuba. Mas quais foram as falhas no caso de Evandro? A época do desaparecimento de Evandro, com um corpo de criança sendo encontrado uma semana depois, dois aspectos chamaram a atenção da opinião especializada: a rápida investigação, sem o devido zelo pericial, a falta de cadeia de custódia, com imediato indiciamento dos envolvidos, e o fato dos investigadores e da imprensa terem relacionado a morte de uma criança com a Umbanda, atrelando-a a suposto ritual de magia negra. Defesa e promotoria travaram longos embates sobre as confissões dos acusados, mas nos anos 1990 a tese de tortura foi derrubada por exames de corpo de delito feito e declarações das réis. No entanto, as torturas ficaram claras no podcast do jornalista Ivan Mizanzuc, que teve acesso a uma versão não editada da fita que contém a gravação da confissão dos acusados. As informações foram divulgadas no episódio 25 da terceira temporada do podcast Projeto Humanos. Também foram levantadas, diversas vezes, suspeitas de que o corpo enterrado no cemitério central de Guaratuba não seria o do menino Evandro Ramos Caetano, e segundo o zelador do cemitério de Guaratuba, Luiz Ferreira, o corpo não está enterrado no local qual o MP diz estar. No julgamento de 1998, as réis do caso chegaram a ser inocentadas porque o júri entendeu que não estava comprovado que o corpo era de Evandro. 3 exames de DNA haviam sido feitos, sendo que os resultados dos 2 primeiros haviam sido inconclusivos. Porém, Ivan Mizanzuc afirmou que no laudo 2 já fica claro que os restos mortais pertenciam a Evandro, o que foi novamente confirmado no laudo 3. Também houve rumores de que o corpo havia sido colocado no caixão ainda na cena do crime, sem passar pela devida perícia, e logo em seguida enterrado. No entanto, o pai do menino reconheceu objetos que estavam na cena e reconheceu a criança por meio de uma pequena marca de nascença nas costas. A dentista do menino também reconheceu o corpo através do exame da arcada dentária, já que ela havia feito, pouco antes de sua morte, um procedimento diferente nos dentes de Evandro. O modo como a imprensa paranaense tratou o caso, sobretudo os veículos populares e sensacionalistas, acusando sem provas os personagens investigados, foi completamente inadequado. Destaca-se que não há nenhuma prova cabal que ligue o terreiro de Umbanda citado nos autos com a morte de Evandro. Em paralelo, houve uma devassa na vida dos envolvidos,
em comportamento inadequado da imprensa, que remete ao caso Escola Base. O caso ficou tão famoso, que levou à produção de um podcast chamado Caso Evandro, que depois virou uma série de TV produzida pelo Grupo Globo para o canal Globoplay. A série foi indicada ao Prêmio Emmy Internacional de 2022 de Melhor Documentário. Também deu origem a 2 livros: O Caso Evandro, de Ivan Mizanzuca, e Maleus, Relatos de Tortura, Injustiça e Erro Judiciário, de Celina e Beatriz Abage. Mas, você já tinha ouvido falar do caso do menino Evandro e as bruxas de Guaratuba? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o like.